Projeto BNDES, 60 anos construindo um Brasil. Depoimento de Severino de Limacioli, entrevistado por Mariana Pontin e Leda Agnes. Rio de Janeiro, 16 de março de 2012. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número BNDES, cabine 065. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho que falar mais alto, que sou meio surdo. Tem que falar alto. Certo. Então, eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo nome, data e local de nascimento. Bom, meu nome é Severino de Limacioli. Hoje é 16 de março de 2012. O que mais? E qual é o local de nascimento? Aniversário de nascimento? Isso. 13 de fevereiro de 1929. Aqui no Rio de Janeiro? Não, nasci em Alagoas. Alagoas? E como que foi? Como que o senhor veio parar no Rio de Janeiro? Como é que eu vim? Isso. Isso aí é uma história comprida. Eu tinha um irmão que morava aqui, estudava engenharia, estava se formando. Então ele me chamou para vir morar com ele, para vir morar com ele. E eu vim, fiquei aqui, acabei estudando aqui, cresci, casei, tive filho, netos. Tudo aqui, já estou no Rio há 66 anos. E o senhor se formou em quê? Eu formei em Economia, na Faculdade Nacional de Ciências Econômicas, que é da Universidade do Brasil, que agora se chama Universidade Federal do Rio de Janeiro. É federal? É federal, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Naquele tempo chamava Universidade do Brasil, em 1960. O senhor começou... Qual foi o período em que o senhor estudou Que eu trabalhei no banco? Não, que estudou na Universidade Federal. Eu entrei na Universidade Federal em 1957, formei em 60, na Faculdade de Economia. E como que surge o BNDES na vida do senhor? Como é? Como que surge o BNDES na vida do senhor? Bom, eu trabalhava no IBGE, já trabalhava lá há 8 anos. Aí os amigos disseram, olha, vai ter um concurso aí para um banco, que é uma coisa muito interessante, uma coisa do Banco de Desenvolvimento. Aí eu me inscrevi no concurso do NASP e entrei no banco da primeira turma, do primeiro concurso do banco, em 1955. Em 1955, e como que era o BNDES nessa época? O BNDES era muito diferente, mas muito mesmo, desse BNDES de hoje. Você quer que eu conte a história do banco, que eu entendo? Eu gostaria. Existia uma comissão mista Brasil-Estados Unidos, que era uma comissão com acordo do Brasil com os Estados Unidos, para os Estados Unidos financiarem um grupo, um elenco de projetos. Isso foi do governo Getúlio Vargas. Muita gente não sabia o que era, mas como era moda sendo contra, correu muito abaixo-assinado contra a Comissão Mista do Brasil e Estados Unidos. E diziam um monte de bobagem, que os americanos viriam mandar aqui no exército brasileiro, que a gente só comprava arma do americano, que a gente só podia comprar artigos americanos. Uma opção de bobagem. Então, principalmente na União Nacional dos Estudantes, e mesmo no IBGE onde eu trabalhava. Isso era um bando de tolice que não vigorou, não floresceu. Aí eu vim para o BNDES. Foi um passo muito feliz que eu dei na minha vida. Foi uma coisa muito interessante. Agora, o BNDES é um produto da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos. Como deu certo, imaginou-se fazer um banco de desenvolvimento a partir da experiência da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos. Essa comissão era um punhado de pessoas que foram contratadas justamente para estudar esses projetos da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos. Era uma coisa muito simplória lá no Ministério da Fazenda. Aí, quando houve esse concurso, o banco cresceu, tomou uma envergadura de um banco de verdade. E criou-se, então, uma nova organização. Nesse tempo, quando eu fui para o BNDES, em 1955,
O presidente era o doutor Glaico de Paiva, que era um geólogo, um homem muito respeitado. Depois mudou, veio outro presidente. O banco, inicialmente, era composto do presidente, do vice-presidente, dos conselheiros, da diretoria e dos departamentos. Os departamentos eram 6. Departamento de projeto, que estudava os projetos e indicava para a diretoria aprovação ou não, ou em que condições. Depois tinha o departamento de controle das aplicações, que analisava a liberação de recursos. O departamento financeiro era o departamento que controlava as finanças. E o departamento jurídico, a parte jurídica do banco toda, e tinha o departamento de estudos econômicos, que deu grandes trabalhos, grandes documentos que foram de grande utilidade, inclusive servia de consultoria para vários órgãos. Por exemplo, a Câmara dos Deputados frequentemente tinha um projeto, ninguém tinha muita noção do que queria, e pedia para o BNDE, o Departamento Econômico, fazer o seu parecer. Isso era uma função que... Agora, o banco tinha seis departamentos, 5 ou 6, 6 que eu citei. Hoje diz que tem mais de 50. Eu não sei se isso é verdade, mas então... diz que tem mais de 50. E depois houve um problema. Tinha o presidente e o vice-presidente. E havia um conflito de jurisdição. Qual era a atribuição do presidente, qual era a atribuição do vice-presidente. E a impressão é que o vice-presidente atrapalhava um pouco, porque ninguém sabia direito qual era. Então, um presidente, se não me engano, Jaime Magraça de Sá, mais tarde, muito posteriormente, fez um papel, mandou para Brasília para acabar com aquele cargo de vice-presidente. Ficou o presidente, o conselho de diretoria e os departamentos. E a coisa andou. Agora, inicialmente, eu fiz concurso para estatístico. Não era economista nesse tempo. Era economista dentro de que departamento? Eu trabalhei no departamento econômico e no departamento de projetos. No departamento econômico tinha uma divisão de atuária e estatística. Tinha os problemas mais sérios de estatística, de atuária, por exemplo, o nível de risco dos avais do banco, coisas dessa natureza, que eram mandados para esse estudo de mercado mais complexo, eram mandados para essa divisão. Ela era chefiada por um professor Gessé Montello, catedrático muito respeitado, e que me ensinou muito, aprendi muito com ele. Era comum, por exemplo, o chefe de departamento ir lá levar problemas para ele resolver. Então, ele me ensinou e eu aprendi muito. 2 desses chefes de departamento vieram a ser presidente, foi o doutor Jaime Magraça de Sá e Genival Santos, depois eles vieram a ser presidente. Aí eu passei algum tempo, uns anos lá, e fui para, depois, o departamento de projeto. Inicialmente eu trabalhei num negócio chamado enquadramento de prioridade. Porque o banco, está anotando aí? O banco tinha o que chamava enquadramento, era o perfil de atividades que o banco podia financiar. Tinha coisas que não interessavam, não produzia nenhum processo de desenvolvimento. Então tinha que ver se o projeto era enquadrado. E tinha também a prioridade, porque os recursos do banco eram grandes, mas os pedidos eram grandes. Teve um tempo que o banco praticamente chamava-se Banco Siderúrgico, que foi quando começou a Usiminas, a Cosipas, que os recursos inicialmente solicitados ao banco não foram suficientes. Aí o banco supriu essa ausência de recursos da Usiminas, São Paulo e outros grandes projetos. Então, o dinheiro tinha que ir até o fim do ano, era o orçamento do banco. Então, no fim, estava escasseando. Um projeto podia ser enquadrado, mas não tinha prioridade, porque a prioridade era essas usinas. Então, eu trabalhei nisso. E tinha umas coisas pitorescas lá, muito engraçadas. O Brasil inteiro queria dinheiro, mas não sabia onde pedir. Aí mandavam
para a presidência da República, lá do Catete. Mas eram as coisas mais tolas. O sujeito queria dinheiro para fazer uma máquina de costura de pau. Nem de madeira, era uma máquina de costura de madeira. Então, queria que o presidente lá da República mandasse dinheiro para ele fazer uma fábrica de máquina de costura de pau, para você ver como é que era. Tinha o ônus político da presidente da República de negar. Ele sabia que não podia, mas para não ter o ônus da negação, da negativa, ele mandava para o BDE. Então a gente estudava aqui, perde um tempo enorme, o tempo expedido, o enquadramento da coisa, que era mesmo que uma grande indústria de cinema, um porto. Então se perdia muito tempo com isso. Aí o banco depois cansou e fez um ofício para a presidência da República, pedindo para eles não mandaram aquela bobageira para cá. E eles suspenderam. Então, durante muito tempo, eu trabalhei nisso. Depois fui trabalhar em análise de projeto do departamento de projeto. Mas só um instantinho, só para eu entender. Antes de ir para esse departamento de análise de projeto, o senhor ficou quanto tempo no departamento, nesse primeiro departamento? Ficou de 55 até... Minha filha, faz tanto tempo. Sabe quanto tempo faz isso? 57 anos. Seu pai não tinha nascido ainda. Eu entrei no banco em 55. Já é muita coisa, a gente esquece. Os meus mas colegas, a década, sim, o pessoal que entrou comigo, já morreu quase tudo. Os que estão vivos são sobreviventes. Está na altura de 80 anos, abaixo, um pouco mais, tudo velhinho. Eu encontrei os dois aqui embaixo, assim, já no fim, né? De maneira que muita coisa, eu fiquei bastante tempo no departamento econômico. Esse departamento projetou, fez muitos trabalhos de conjuntura econômica, que não eu, outros colegas que fizeram, que serviram de muito apoio à organização do governo, que era muito... Por exemplo... Inclusive, organização do governo, a organização do plano de metas, por exemplo... Foi feito pelo pessoal do banco. Se não me engano, era o almirante Lúcio Meira, que era o presidente. Eu não garanto que nessa época, mas me parece, porque a memória volta. Era o Lúcio Meira. Foi lá justamente para coordenar o programa de metas. Foi aí que surgiram essas grandes usinas, que eu falei, e outras, as grandes estradas. Então, eu trabalhei nisso. Quando foi o ano, aí fui trabalhar em análise de projeto. É preciso um parêntese aqui para ver como a coisa mudou e mudou muito durante o tempo do começo do banco aos dias de hoje. Isso aqui é uma coisa, o BNDES era outra. Até o nome é maior. O BNDES era só BNDES. O sujeito, o indivíduo, o empresário, entrava com um projeto. Pedido financiamento, depois passar no enquadramento de prioridades. Está ouvindo bem aí, filho? Então, não ia um grupo de pessoas estudar, mandava para o departamento técnico ficava lá estudando aquilo. O engenheiro tinha muita responsabilidade para acolher e receber aquele equipamento, se era o adequado. Se era equipamento brasileiro, não, era mais fácil. Mas se o equipamento era importado, tinha que ver a qualidade do equipamento, o preço, se era um preço compatível, o prazo de entrega, que ele pode vender barato, mas pode entregar depois, e a assistência técnica depois de fornecer aquilo. Porque há vários casos, não é do BD, mas eu sei que foram comprar um conjunto de helicópteros, a Iugoslávia fornecia esses helicópteros a preço bom, a qualidade boa, mas não garantia a assistência técnica depois. Foram comprar em outro lugar, por causa disso. Então o engenheiro tinha acesso. E ele demorava o tempo todo para ver o orçamento de custo do terreno, construção civil, equipamento e todas as demais despesas. Então ele fazia o relatório dele. Aí mandava para outro departamento. Vamos dizer, não necessariamente nessa ordem, que eu também não me lembro bem. Aí mandava para o departamento econômico. A econômica estudava rentabilidade, capacidade de pagamento, capacidade de endividamento, quadro de uso e fontes, estudo de mercado, que era o negócio. Aí demorava o tempo que era a chave dessa. Depois ia para o jurídico, o advogado ficava. Depois ia para o financeiro. Quando o prazo do primeiro
técnico que examinou o projeto até o fim, do último técnico, demorava meses. E o projeto, no tempo de orçamento, já, no tempo de inflação, o projeto já variou. Era um negócio muito complicado. Até que uma criatura mais inteligente criou o chamado grupo de trabalho, que era uma coisa, o ovo de Colombo da análise de projeto do banco. Chegava um projeto, criava um grupo de trabalho. Era o economista, o advogado, o engenheiro e o contador. E tinha um que era o coordenador, geralmente era o mais experimente, já tinha experiência naquele tipo de projeto. E cada um fazia a sua parte junto com os outros. Porque o engenheiro fazia, precisa de tanto equipamento, precisa de tanto dinheiro para pagar isso aqui. Mas na análise econômica, a capacidade de endividamento não dava. Então, naquele prazo não dava. Então, tinha que fazer um novo quadro físico-financeiro. E tudo isso era feito reunido e se compatibilizava o trabalho do economista com o contador, com o engenheiro. E o jurídico também, que já percebia a natureza jurídica do projeto. Isso foi um avanço muito grande. E perdura até hoje, né? Isso perdura até hoje, né? Foi eu imagino que a sim. origem da... Só que as facilidades são muito maiores. O nosso equipamento era uma máquina de calcular, antiquada, barulhenta, mecânica, e não tinha máquina para todo mundo. Às vezes a gente queria trabalhar, o cara estava com a máquina da gente. O telefone do banco só tinha um telefone com ramal. Você, para falar com alguém fora do banco, era um problema, porque tinha que pedir linha, geralmente não tinha linha. Nesse tempo não existia celular. O desconforto era total. Você não tinha refrigerado. Aliás, tinha, mas não prestava, não era suficiente. Então era um calor danado. Se a gente abria a janela, todo mundo achava. Para você ter ideia, um chefe de departamento de projeto, conseguiu, não sei como, conseguiu um ar refrigerado, um aparelho velho, e botou na sala dele. O pessoal disse, mas tem conforto, que economia, tem ar refrigerado, coisa que é o banal hoje em dia. E a evolução do estudo de projeto foi melhorando com a introdução de novas técnicas. Por exemplo, criou-se, que não existia no início da arte de projeto, o que chama o break-even point, o ponto de equilíbrio, onde os custos se comparam, igualam a despesa, até que ponto se podia trabalhar para obter o que todas as despesas fossem pagas. Isso aí não existia no governo, isso foi introduzido depois. Era um trabalho insano para fazer isso, porque era todo da manhã, todo feito na máquina, fazia um pouquinho, escrevia. Depois veio outros conceitos de taxa interna de retorno, que também era um trabalho horroroso, dava um trabalho enorme. Mas o povo fazia porque não sabia que tinha computador, não existia. Né? Hoje você pega a taxa interna de retorno, bota os dados, ali, aperta o botão do computador, em 10 segundos dá pronto, sem erro, uma coisa que se fazia em 5, 6 horas. Era um negócio muito complexo, muito. E depois o banco criou, uma coisa interessante, são os escritórios de representação do banco.